Bom dia, pessoal. Hoje a gente está indo para a nossa terceira aula. Daí nessa aula a gente vai falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho da administração voltada para um serviço de radiologia. Hoje o serviço de radiologia no hospital, ele é uma das partes mais onerosas, mais caras, porque ela exige equipamentos que são caros. Para instalar esses equipamentos exige uma arquitetura diferente nas salas, porque elas precisam estar protegidas por conta da radiação. A equipe técnica que trabalha num serviço de radiologia é uma equipe altamente especializada, não é qualquer um que consegue ir lá e operar um equipamento daquele. Então realmente é uma parte muito onerosa de uma clínica, de um hospital que trabalha com radiodiagnóstico por imagem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem um pouquinho mais ou menos como é que funciona. É claro que dependendo do local pode ter uma diferença em relação ao que eu vou falar aqui, mas aqui a gente está falando de modo bem geral, tá? Então, nos centros de diagnósticos por imagem, que a gente chama de CDI, eles geralmente é um setor de prestação de serviço que preocupa bastante os dirigentes hospitalares, justamente pelo custo de instalação de um setor desse. É tudo muito caro. E depois que você instala, o gestor ele ainda tem que se preocupar com a manutenção desses equipamentos, porque são caros também. Se um equipamento desse, você não pode simplesmente esperar ele dar um defeito para você ir lá e comprar uma peça de reposição. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo meu estágio de tomografia num hospital, depois que eu terminei o curso de radiologia, eu comecei a fazer um curso de tomografia computadorizado. E faltando 48 horas na minha carga horária de estágio, então quer dizer, a gente fazia 12 horas por dia, faltavam acho que 3 dias, aliás, 3 plantões de 12 horas para eu concluir meu estágio. E aí, um dia eu vou para esse estágio, nesse hospital, não vou falar qual é, porque a gente não pode estar divulgando o nome dos locais. Eu chego lá para fazer o estágio, eu já estava fazendo praticamente os exames sozinho, o técnico me acompanhava, mas eu já estava no estágio que eu já conseguia operar bem o equipamento, então eu fazia os exames e ele só vinha depois dar uma olhada antes de liberar o paciente para ver se estava certo com o exame. E num dia eu recebi um paciente para fazer uma TC de abdômen, estou fazendo a TC de abdômen do paciente e de repente o aparelho parou do nada, ele simplesmente não emitia radiação. Eu falei, olha, será que eu apertei algum botão errado? Aquela preocupação do estagiário, achando que a gente apertou onde não devia apertar, fez alguma merda. E na verdade, o que aconteceu foi, chamei o técnico, ele olhou, tentou, não conseguiu, aí eles ligaram para o suporte técnico do aparelho, o fabricante, que tem um técnico que fica disponível 24 horas para dar um suporte técnico daquele equipamento. Ele ligou para o suporte técnico do equipamento, o suporte falou para ele fazer umas coisas lá, passou uns códigos para ele, aí o cara falou, olha, terminou a vida útil da sua ampola de raio-x aí do tomógrafo, vai ter que ser trocada, Gente, sabe quanto tempo esse tomógrafo ficou parado até voltar a funcionar? 4 meses. Por quê? Porque eles tiveram que fazer uma encomenda, comprar uma ampola nova para o tomógrafo. A ampola nova custava na época em torno de 400 mil reais. Ainda tiveram que esperar chegar isso no Brasil. Isso veio da China de navio. E depois ainda tinha que agendar a instalação com um técnico especializado para ir lá instalar essa ampola no tomógrafo. Então eu só sei que no total ficou 4 meses sem tomógrafo, o setor de imagem do hospital. Então isso tudo, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque foi uma coisa que aconteceu por falta de uma manutenção preventiva. Porque existe uma vida útil de qualquer ampola. Se o hospital ele faz uma manutenção preventiva constante, ele consegue prever quando é que aquilo ali tem que ser trocado. E ele já se programa para aquilo. Não foi o que aconteceu nesse caso. Então é muito caro, é muito oneroso você manter tudo isso funcionando. Você tem que estar investindo sempre em manutenção preventiva, porque senão você corre o risco de acontecer o que aconteceu nesse caso, nesse local que eu estava fazendo o estágio. O serviço ficou 4 meses sem um tomógrafo por conta disso. Então o custo de implantação e de manutenção desses equipamentos é muito alto.
Os investimentos necessários são altos, porque você tem que investir na blindagem da sala, você tem que investir em tecnologia, você tem que ter uma sala de recepção com computador, né? Você tem que depois gravar um CD para o paciente, ou então você tem que imprimir as imagens, né? Você tem que, se for um local que ainda usa filme, né? Você tem que comprar o filme. Se for um lugar que ainda faz a revelação manual, você ainda tem que gastar com os químicos, né? Se for uma sala de raio-x convencional, por exemplo. Então é muito caro. Então é um investimento muito alto que tem que se fazer, né, num setor desse, né? Fora que ainda tem o médico radiologista, tem a sala de laudos. Então, tudo isso, quando um administrador de um serviço de radiologia, ele começa a pensar, começa a organizar, ele tem que se preocupar com isso tudo. Então, são muitos detalhes, entendeu? Então, aqui a gente tem, ó, compensação de altos investimentos, né? Então, um hospital, quando ele vai instalar um centro de diagnóstico por imagem, um tomógrafo, uma sala de raio-x, o administrador, ele tem que pensar também de que forma que esse centro de diagnóstico por imagem vai dar o retorno financeiro para aquele hospital. Em quanto tempo que ele vai reaver o dinheiro que foi investido? É em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos? Em quanto tempo? Isso tudo tem que ser planejado, tem que ser programado, né? Qual é o público-alvo desse setor? De onde é que vão vir esses pacientes? Vai ser investido em marketing para sair por aí avisando, olha, na clínica tal abre um setor de radiodiagnóstico, ou vai ser, né, via plano de saúde, tem que procurar os planos de saúde, fazer o convênio com o plano, oferecer o serviço. Tudo isso demanda muito tempo, muita organização, muito planejamento, né? Então, essa compensação desses altos investimentos, ela vai ter que vir na forma de demanda de exame. Quanto mais exame chegar para o setor, né, mais rápido esse investimento, essa despesa que se teve com aquele setor, ela vai ser paga. E depois, só depois que ela é paga, que ela começa a dar um lucro, né? As unidades hospitalares, quando a gente faz essa avaliação, muitas vezes, né, se é um hospital muito antigo, uma clínica muito antiga, às vezes tem que fazer uma modificação ali na planta daquele local, para poder instalar o equipamento, às vezes até na parte elétrica, porque a parte elétrica muitas vezes não suporta, né, a alta demanda energética desses aparelhos, que são aparelhos que têm uma demanda de energia elétrica muito alta, né, tem uma tensão muito alta, então precisa de uma instalação correta, adequada, para conseguir suportar esse tipo de equipamento, para ele poder operar corretamente, senão você não vai conseguir operar o equipamento corretamente. Né, obrigação de oferecer serviços produzidos nessa área. Hoje em dia, praticamente é obrigatório um hospital ter um serviço de radiologia, né? Qualquer local que você vai, um hospital, tem que ter no mínimo uma sala de raio-x. Pode ser o hospital público mais chinfrim que tiver, né? Se não tiver uma sala de raio-x, cara, hoje em dia o médico ele vai ficar perdido, ele não consegue dar um diagnóstico preciso para o paciente. Então, praticamente hoje é obrigatório, né, existir num hospital um serviço oferecido por um setor de radiologia, nem que seja uma sala de raio-x, por mais simples que ela seja, tá? Então, isso tudo tem que ser pensado. Administrar o CDI significa utilizar todas as recomendações aplicadas à prática de boa administração e ouvir do dirigente hospitalar que o departamento não conseguiu sair do vermelho. Isso aí é muito comum, tá? Quando um hospital ele faz a implantação de um centro de diagnóstico por imagem, né, o administrador, porque para aquele setor fica uma pessoa responsável por administrar só aquele centro de diagnóstico por imagem, né? Então o diretor-geral do hospital, né, ele tem ali todos os setores do hospital. Então todo mês, a cada 15 dias, ele vai receber um relatório de tudo que foi gasto naquele setor e o que aquele setor deu de retorno para a clínica, qual foi o lucro que deu. Se existir qualquer falha no planejamento e na administração de um centro de diagnóstico por imagem, é mais certo que esse centro de diagnóstico por imagem vai dar prejuízo e não lucro, né? Então tem que ser uma coisa muito bem organizada para um setor de diagnóstico, ele se pagar, né, se sustentar e conseguir gerar um lucro para o hospital,
né? Então isso tudo, até porque hoje em dia, né, a gente tem a concorrência, né? Hoje em dia os hospitais, as clínicas particulares, elas disputam pacientes. Você tem uma concorrência muito grande. Então, né, às vezes, por questão de preço, às vezes um aparelho, por exemplo, vou dar o exemplo de um tomógrafo. Tem tomógrafo que custa 500 mil reais, que é um tomógrafo básico, faz poucas coisas. Tem um tomógrafo mais moderno que custa 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, 10 milhões de reais. Então aí o que acontece? Né? A pessoa que é leiga, ela não sabe a diferença de um aparelho para o outro, não sabe a diferença de um equipamento para o outro. Então essa clínica que comprou um aparelho de 500 mil reais, ela pode cobrar mais barato no exame, né? Vai sair um exame não tão bom, não com tantos recursos quanto esse outro aparelho que custa 5, 6 milhões, mas vai sair o exame. Então, quer dizer, essa clínica que tem um aparelho, comprou o aparelho mais barato, ela pode cobrar os exames feitos nesse tomógrafo mais barato, coisa que a outra clínica não pode, porque senão quanto tempo que ela vai demorar para pagar aquele setor, aquele equipamento, tudo aquilo que foi gasto, tudo aquilo que foi investido. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado pelo administrador, né? Ele tem que saber quem é o público-alvo que aquele hospital quer atingir, porque se é uma pessoas, né, pacientes de baixo poder aquisitivo, ele não pode investir num equipamento muito caro. Agora, se é um setor que vai produzir imagens para pacientes de alto poder aquisitivo, aí sim ele já pode, né, investir num equipamento melhor. Então tudo isso tem que ser analisado, até qual é o tipo de paciente que a gente vai receber naquele local. O centro de diagnóstico e suas 5 grandes atividades, né? Então, basicamente, todo centro de diagnóstico por imagem, ele exerce essas 5 atividades aqui. Primeiro, controle de rotina de realização de exames. Então, tudo que é produzido de exame ali naquele setor, ele vai ter uma rotina para ser feito aqueles exames, né? Então, a grosso modo, cada serviço ela tem a sua própria rotina, né? Eles desenvolvem sua própria rotina, mas não muda muito de um local para o outro, né? Mas cada local ele costuma ter a sua própria rotina para a realização desses exames, tá? Segundo, implantação e manutenção de equipamentos geradores de imagem nos diferentes métodos. Então, né, ele tem que pensar, bom, aqui nesse local, né, se eu vou implantar o quê? Um raio-x, um tomógrafo, uma ressonância magnética, né? Ou eu vou implantar só um raio-x, ou eu vou colocar só um tomógrafo. Então isso tudo tem que ser pensado, tem que ser decidido, né? Então, de acordo com o tipo de equipamento, a quantidade de equipamento, né, você vai ver quanto de dinheiro que você vai gastar, né? Porque se você vai ter um raio-x, uma tomografia, né, e uma ressonância, só de equipamento aí você deve gastar em torno de 20 milhões. Então é muito dinheiro. Informatização do setor de diagnóstico, implantação das redes de comunicação e arquivo de imagem. Hoje em dia, tudo, né, na radiologia, né, em hospitais que já tem todo o setor informatizado, é tudo por rede de arquivos, comunicação através de arquivos de imagem. As imagens são mandadas via arquivo, né? Então, hoje em dia, os hospitais, praticamente todos já funcionam dessa forma, né? Talvez você encontre lá no interior do Brasil, lá no fim do mundo, talvez você encontre um local que ainda não tem um sistema de informática instalado, tá? Mas na maioria dos hospitais, hoje, você já tem uma rede de comunicação onde você envia o arquivo de imagem direto para o médico, né? Direto para o computador do médico. Então, para fazer isso, o setor de diagnóstico ele tem que informatizar o setor, ele tem que investir em equipamento de informática, ele tem que investir em workstation. Não é qualquer computadorzinho que vai conseguir carregar um arquivo de tomografia, por exemplo, né? Tem que ser uma workstation que suporte aquele peso de arquivo, aquele formato de arquivo, né? Porque são arquivos muito pesados. 4. Controle de materiais e insumos utilizados na realização dos exames. Então, dependendo do tipo de exame, da tecnologia usada, né, o administrador ele também tem que estar preocupado, né, quanto é que se gasta de material, quanto é que vai gastar, quanto é que não vai. Isso tudo, gente, influencia no final, no preço que vai ser cobrado do paciente para a realização daquele exame, né? Se é um técnico que tem que repetir o exame 3 vezes,
e desperdiçou 3 filmes, por exemplo, esse cara está dando prejuízo para o serviço. Tá? Então, isso tudo tem que ser analisado. Então, se o técnico é aquele técnico, toda hora tem que estar repetindo o exame, desperdiçando filme, se for o exame feito dessa forma, né, tem que tomar cuidado com isso, porque existe sempre, nesses setores, existe uma planilha onde você coloca qual o exame que você fez, né, e quantos filmes você gastou para fazer aquele exame. No final do mês, tudo aquilo é avaliado pelo supervisor e é visto se está tendo desperdício de material, porque esse desperdício de material implica diretamente no custo final do exame e vai implicar se esse setor está dando lucro ou prejuízo para o hospital. É claro que quando eu falo de lucro ou prejuízo, eu estou falando da rede privada, tá, gente? A rede pública é diferente. Quando a gente está falando disso, estou falando de locais que visam, né, o lucro. Estou falando de empresa privada, tá? 4. Controle de material, já falei, né? 5. Administração de recursos humanos. Então, quando você abre um setor de radiodiagnóstico, você tem que pensar nos recursos humanos, né? Quantos técnicos você vai contratar, né? Se esses técnicos, né, eles têm que ser especializados em alguma coisa específica. Você vai ter que contratar um médico radiologista, você vai ter que contratar um físico médico, vai ter que contratar um recepcionista. Então, dependendo da quantidade de horas, né, e dos dias da semana que esse setor funcione, é uma quantidade maior ou menor de funcionários que precisa ter. Né? A gente lembra que no caso do técnico em radiologia, ele só pode trabalhar 24 horas por semana. Então, se for uma empresa que funciona de segunda a sexta, 12 horas por dia, né, ele pode usar o mesmo técnico 2 dias na semana. Agora, se é uma empresa que trabalha 24 horas por dia, né, oferecendo esse serviço, aí ela vai ter que contratar mais profissionais. Então, tudo isso também tem que ser pensado, tá? Controle da rotina de realização de exames, né? O exame radiológico tem início com a solicitação médica. Gente, no Brasil, somente o médico pode autorizar a realização de um exame de raio-x. Enfermeiro não pode, técnico em enfermagem muito menos. O carimbo tem que ser do médico. Se você receber um pedido de exame carimbado pelo enfermeiro, você pode se recusar a fazer o exame se você quiser. Você não é obrigado a fazer o exame, tá? Você só recebe autorização do médico para fazer o exame, tá? Então, o exame radiológico tem início com a solicitação médica feita por outro profissional legalmente autorizado, através do pedido de exame, tá? Então, o médico, ele é o profissional legalmente autorizado para pedido médico, para pedido de exame, tá? O dentista pode pedir exame de raio-x? Também pode, né? Só que ele só pode pedir do crânio e da face, né? Ele não pode pedir, por exemplo, um raio-x de mão, um raio-x de braço, um raio-x de antebraço. Ele é dentista, né? Então, também tem essas questões, tá? Este deve ser preenchido de forma clara e legível e mencionar o exame solicitado de forma detalhada, tá? Gente, isso aqui seria o ideal, né? Muitas vezes a gente não recebe o exame de forma clara e legível. Isso acontece. Hoje em dia, nos hospitais particulares, já é menos provável que vocês recebam um pedido de exame manuscrito, né? Porque geralmente, quando o paciente chega lá na recepção, os médicos geralmente já trabalham tudo com prontuário eletrônico, o pedido já vem impresso, ou então já cai o nome do paciente direto na sua tela ali, né? Mas, por exemplo, em local público, hospital público, é comum que ainda venha o pedido escrito, né, manualmente. Às vezes também, quando você trabalha em clínicas que faz o agendamento de exame, né, de pacientes que vieram, faz exame agendado, às vezes você recebe também dos médicos pedidos escritos à mão. Hoje em dia está cada vez menos comum, mas ainda existe pedidos escritos à mão e que a gente às vezes tem dificuldade de entender a letra do médico, sim. Mas o médico, ele pode ser responsabilizado se a gente fizer alguma coisa errada porque não entendeu a letra dele. A obrigação dele é escrever de forma clara e legível para te orientar de que forma que é para fazer o procedimento, tá? Acompanhado de um pequeno resumo da história clínica do paciente. Então, geralmente o médico tem que botar pelo menos a indicação clínica, tá? Dos objetivos do exame e da hipótese diagnóstica. Então, ele pode colocar lá a indicação clínica, tá? Pneumonia, então quer dizer, está com suspeita do paciente estar com pneumonia,
né? Se ele colocar lá, aí você já sabe, né, como é que você tem que fazer o exame. Se ele colocar lá que a suspeita é derrame pleural, aí você já sabe como é que você tem que fazer o exame. Então o ideal é que ele venha, né, já com... A gente sempre vai conversar com o paciente, vai perguntar para o paciente por que o paciente está fazendo esse exame, o que ele está sentindo, mas também é obrigação do médico colocar o básico ali no pedido de exame quando esse exame for solicitado. O pedido de exame deve estar devidamente assinado por quem o solicita e incluir o registro profissional nos órgãos competentes. Então tem que ter o carimbo do médico no pedido. O setor de recepção do Centro de Diagnóstico por Imagem recebe o pedido, né? Então o pedido chega na recepção, dependendo da natureza do exame, efetua seu registro e encaminha o paciente à sala de exame correspondente. Então, quando o paciente chega no serviço, ele vai direto para a recepção. A recepção vai pegar o pedido médico, vai cadastrar esse paciente lá na clínica, né, e vai encaminhar o paciente para o local adequado para ele aguardar ser chamado para fazer o exame. Alguns exames precisam ser pré-agendados, pois demandam preparo do paciente ou necessitam maior tempo para sua realização e devem obedecer à ordem do serviço. Então, por exemplo, né, se o médico pede algum exame que precisa de preparo, né, é um exame que o paciente, por exemplo, vai receber contraste. O paciente fazer um exame contrastado agendado, ele precisa passar por um preparo, ele vai ter que estar em jejum de algumas horas, né? Ele vai ser orientado a deixar de tomar alguns medicamentos. Se ele estiver tomando metformina, por exemplo, ele não vai poder tomar no dia. Se for um raio-x de coluna lombar, por exemplo, agendado, geralmente se orienta o paciente, né, a fazer uma alimentação mais leve. Né, às vezes o médico até orienta o paciente, né, a tomar algum tipo de laxante para esvaziar o intestino. Então tudo isso já é, né, por isso que o exame tem que ser pré-agendado, porque o paciente vai precisar fazer um preparo, né? Então alguns exames precisam ser pré-agendados, tá? Entre os exames que necessitam pré-agendamento, podemos citar, aqui a gente tem alguns, ó. Os exames contrastados, por exemplo, esôfago, estômago e duodeno, são exames de raio-x, tá, com contraste, que a gente vai ver nas aulas de técnicas e procedimentos 2, né, que é o exame de trânsito intestinal, o enema opaco, né, uretrocistografia, esterossalpingografia, que a gente já falou na aula de técnicas e procedimentos, angiografias, né, todos esses exames aqui, eles precisam de um preparo. Aqui são só alguns exemplos, tá, tem outros além deles. Né? Exames que às vezes precisa fazer biópsia, né? Exames com anestesia, exames de tomografia computadorizada, exames de ressonância magnética, mamografia, exames de ultrassonografia. Então, dependendo do tipo de exame, da indicação clínica, às vezes o paciente precisa passar por um preparo, né? E essa orientação tem que ser dada pela equipe que está recebendo o paciente, né? Controle de rotina de exames, tá? Então, uma vez registrado o pedido, né, o paciente é conduzido pelo pessoal de enfermagem até a sala da radiologia, né? Ele pode ser conduzido pelo pessoal da enfermagem, tem locais que a própria recepção, né, ou tem às vezes algum mensageiro ali que leva o paciente para o local apropriado, ou às vezes a própria recepção indica aguarde na sala tal, assim, assim, né? Então o paciente vai ficar aguardando até ele ser chamado. Quando ele é chamado, né, o técnico ou o pessoal da enfermagem vai orientar ele. Né? Tem hospitais que é o pessoal da enfermagem que recebe, chama o paciente, olha como é que está a roupa do paciente, pede para o paciente se trocar e se vestir adequadamente para o exame. Tem locais que é o próprio técnico em radiologia que faz isso. Tá? Então depende muito do local que você vai trabalhar, se é você técnico que vai fazer ou se é o técnico de enfermagem que vai orientar o paciente. É claro que o técnico de enfermagem ele recebe treinamento para saber o que ele precisa falar para o paciente retirar, tá, gente? O paciente recebe vestimentas adequadas e é preparado para a realização do exame. O profissional que realizará o procedimento radiológico, né, é o tecnólogo em radiologia, né, o técnico em radiologia também, mas aqui esqueci de colocar o técnico em radiologia também, né, e às vezes o próprio médico radiologista, tá? Dependendo do exame, tem exames complexos que às vezes o próprio médico radiologista
né, vai lá, acompanha, conversa com o paciente, tá? Iniciará o exame obedecendo ao estritamente solicitado no pedido e permanecerá com o paciente até sua conclusão. Então a gente vai fazer exatamente o que está no pedido. Eu não posso fazer C, D, F, o que não tiver no pedido, a gente não faz, a gente faz o que está no pedido. Gente, isso é muito importante, principalmente se você estiver trabalhando no hospital particular, né? Porque a gente tem que lembrar que o que vai ser cobrado do plano de saúde é o que está no pedido médico. Se você fizer procedimentos extras, né, que não esteja no pedido médico, o hospital não vai receber por aquilo, e isso é prejuízo para o serviço, tá? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Se o médico radiologista achar que esse paciente precisa repetir o exame ou acrescentar algum outro tipo de procedimento, ele vai colocar isso no laudo, né? E quando o médico desse paciente que solicitou o exame, ele olhar isso, ele pode, né, ou falar para o paciente fazer o exame, né, e acrescentar aquela sugestão que o médico radiologista deu, ou às vezes ele acha que não precisa e não se faz, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se necessário, solicitará assistência de enfermagem. Então, dependendo da situação, o paciente de repente passou mal, se não se sentiu mal, ali, às vezes tem paciente que tem claustrofobia, quando você começa a colocar ele dentro do tomógrafo, ele passa mal, né? Às vezes tem aquela sensação de quase que vai desmaiar. Então, nesse caso, a gente já pede ajuda para a enfermagem vai medir os sinais vitais e, se for necessário, vai chamar um médico, tá? Realizado o procedimento radiológico, o médico radiologista dá seu parecer, né? Ele vai verificar, vai olhar o exame, né? E vai acenar para a finalização do exame. Então, geralmente, né, no setor de tomografia, tem um médico ali, né, que ele olha e fala, olha, tá beleza o exame, pode finalizar, né? Ali no Copador, o doutor Ricardo Pinheiro, alguns exames tinham que falar com ele antes de liberar o paciente. Outros exames em outros hospitais, às vezes não precisa dar autorização do radiologista para encerrar o exame, não. Né? Na maioria dos locais, o técnico recebe o pedido, faz o exame conforme está na orientação do pedido médico, tá? Confere se está tudo ok com o exame e libera o paciente. Tá? E depois o médico radiologista vai receber essas imagens e vai dar o laudo, tá? Uma vez concluído o procedimento, o paciente é novamente reconduzido à recepção para receber o protocolo da retirada do exame, né? Então, terminou tudo, ele vai na recepção, né? Terminei o exame, e ele vai retirar um protocolo para ele poder pegar o exame depois. Tem locais que esse protocolo já é dado logo no início do atendimento, né? Quando se faz o cadastro do paciente, o próprio sistema já gera uma senha, um número de protocolo, e o paciente já recebe ali, né, esse número de protocolo para ele depois conseguir pegar o resultado do exame. O exame físico, radiografias e outros meios de registro de imagem são levados à sala de laudos. Então, o exame físico era aquele caso, por exemplo, que você faz o raio-x em filme radiográfico. Então, você vai levar o quê? A película para o médico dar o laudo. O médico não vai dar laudo através do computador. Você vai levar a película ali, o filme com a radiografia. Ele vai olhar a radiografia e vai dar o laudo ali, né? Ou outros meios de registro, né? Hoje em dia a maioria usa, né, o computador mesmo. Então, a gente manda o arquivo pelo próprio computador e o médico consegue ter acesso, tá? E aí vai chegar na sala de laudo. Nessa sala, o médico radiologista vai analisar as imagens que foram feitas, né? Vai ver se o paciente de repente fez exames anteriores ou se o paciente levou algum exame anterior, né? E vai dar o laudo dele, tá? Então, o médico conclui seu laudo e encaminha ao setor de digitação, né? Então, geralmente tem um setor no hospital ou no serviço responsável por fazer a conferência disso tudo, ou se o médico fez deu aquele laudo manuscrito, né? Porque tem locais que é manuscrito. Hoje já é muito mais raro isso acontecer. Geralmente o médico já digita direto no computador, nos hospitais particulares. Mas, por exemplo, lá onde eu trabalho, que é o hospital público, o laudo do médico é tudo escrito à mão. Depois a recepção pega aqueles laudos que ele escreveu à mão e digita tudo para dar uma cópia digitada para o paciente. Então vai depender do local. No serviço particular, praticamente quem já digita direto é o médico, tá?
onde o texto é formatado, retornando posteriormente para o médico fazer a conferência final e assinar o respectivo laudo. Então, nesses locais onde o pedido vai ser, o laudo é digitado por uma outra pessoa que não o médico tem que voltar de novo para ele olhar se está tudo certinho, para depois ele carimbar e assinar, tá? Nos locais onde é o próprio médico que já vai digitando direto ali na região de laudo, já tem, né, uma imagem digital do carimbo e da assinatura dele, que já fica ali. Quando essa ficha é impressa, já sai automaticamente o carimbo e a assinatura do médico ali que deu o laudo, tá? Nesse momento, o exame pode ser considerado concluído e seguirá para o setor de guarda de exames, que é aquele setor que a gente vai depois para pegar o resultado, né? Onde o paciente fará sua retirada na data estabelecida. Então, geralmente ele recebe o número de protocolo, né, que vai estar dizendo, olha, daqui a 3 dias, daqui a 5 dias você pode voltar para pegar o resultado. Então, o paciente vai chegar e tem um local, né, apropriado, que fica ali responsável por armazenar esses exames até o paciente poder ir lá retirar, tá? Então, aqui a gente tem um resumo disso tudo que a gente foi falando até agora. Chega o pedido de exame, o paciente chega com o pedido de exame, esse pedido de exame vai ser cadastrado por uma recepção, né? Depois que esse pedido é cadastrado, o paciente ele é direcionado para a sala de exames, tá? Na sala de exames, o paciente vai fazer todos os procedimentos que foram solicitados pelo médico e o técnico vai encaminhar, né, essas imagens para a sala de laudo. Na sala de laudo, o médico radiologista vai dar os laudos e depois ele vai encaminhar esses exames para o setor de digitação, que vai pegar esse laudo do médico, vai digitar, vai formatar para poder imprimir uma cópia e dar para o paciente levar. Depois dessa digitação, esses exames vão ficar no setor de guarda e retirada de exames, onde o paciente vai lá depois com o protocolo que ele recebeu no dia que ele fez o exame para retirar esse exame com os resultados, com o laudo do médico radiologista, tá? Implantação e manutenção de equipamentos de diagnóstico por imagem nos diferentes métodos. Então a gente tem aqui, ó, dependendo das características do hospital, o CDI poderá se tornar oneroso, com certeza. Se é um hospital, né, tem muito dinheiro, que atende a classe alta, né, então geralmente ele tem uma condição financeira melhor, né, então ele consegue implantar o setor de radiodiagnóstico por imagem, até porque a clientela deles, né, exige uns equipamentos de melhor qualidade técnica, né. Agora, se é por exemplo, um hospital público, né, às vezes a gente tem problema, porque às vezes os equipamentos são muito caros, né, às vezes existe os problemas de superfaturamento, que infelizmente a gente está vendo aí estourando aí nessa época de pandemia, né, superfaturamento de tudo para o pessoal passar a mão no dinheiro, né. Então, dependendo da característica do hospital, você pode ter, né, ter que fazer um investimento maior naquele setor de radiologia, né. Então é um setor que existe altos investimentos, né, porque os equipamentos são muito caros. É um setor que existe um plano de manutenção especializado e permanente, que é a manutenção preventiva. Então não se pode esperar o equipamento parar de funcionar. No Copador, quando eu fazia estágio ali, gente, toda semana vinha uma equipe e fazia a manutenção preventiva dos 2 aparelhos de raio-x que tinha ali. Então tinha dia que a gente não podia usar uma das salas. A sala ficava parada por 3, 4 horas, porque a equipe, né, de manutenção preventiva vinha, fazia todos os testes, fazia tudo, né, pra gente só depois eles liberarem a sala pra gente utilizar, né. Então sempre um hospital precisa investir nesse tipo de manutenção, senão, né, ele vai correr o risco de acontecer como aconteceu nesse outro hospital que eu fiz o estágio de tomografia. O equipamento simplesmente parou e aí foram ver que tinha que ser trocado um polo de raio-x que demorou 4 meses para chegar no Brasil, tá? Aqui a gente tem uma estimativa, tá, gente? Os valores, dependendo do modelo, pode ser maior ou menor do que isso que está aqui, tá colocado aqui. Então vai depender muito, né, do equipamento que está sendo adquirido. Aqui se foi feita uma estimativa só, tá? Só para vocês mais ou menos terem uma noção de valores. Então, o custo total dos equipamentos,
por base uma média simples dos aparelhos disponíveis em nosso mercado, é da ordem de 4.200.000 reais, tá? Então repara que é um investimento alto. Acrescenta-se a esses valores aqui, ó, gasto com preparação da área física, né, vai ter que fazer a blindagem da sala, vai ter que fazer todo esse trabalho, né, de organização do setor, a parte física da coisa mesmo. A implantação de um sistema de rede de interligação e comunicação entre os sistemas e as principais unidades hospitalares, né? Então é o sistema PACS, que ele vai ser instalado, que é o sistema de comunicação de arquivos. Então quando você finaliza o exame, quando você salva o arquivo, ele vai ficar disponível no sistema PACS do hospital e os médicos poderão ter acesso com o login e a senha deles, tá? Quando eles acessarem o prontuário do paciente, eles já vão ter acesso aos exames. Gasto com manutenção desse arsenal, então é um gasto que é constante, não é só instalar o equipamento e deixar ele lá. Vai ter que se gastar com os técnicos que vão operar esse equipamento, que vão fazer os exames, vai ter que se gastar com os técnicos que vão fazer a manutenção desses equipamentos, né? Tem o pessoal da recepção, tem o pessoal da limpeza, que precisa estar treinado para higienizar a sala em certas ocasiões, principalmente nos tempos de hoje em dia, com pandemia de coronavírus, né? Então imagine que hoje em dia como é que está funcionando esses setores. Provavelmente entre uma paciente e outro precisa entrar alguém da limpeza e fazer a higienização do equipamento para o outro paciente poder usar, né? Então isso tudo demanda um custo muito alto. Então, além desses 4.200.000, que seria o valor de um aparelho, né, de um aparelho no mercado hoje, tomografia, um aparelho de qualidade, você ainda vai gastar mais ou menos 8 milhões de reais com tudo isso aqui, ó, com a preparação da área física, com a implantação do sistema PACS, com gastos de manutenção disso tudo, né? E olha que a gente ainda nem está falando do gasto com pessoas, né? A implantação, né, de um setor de diagnóstico por imagem, ela realmente é um grande desafio para um administrador. Por quê? Porque ela tem custos muito elevados, né? Os custos são altíssimos, tá? Não é barato implantar um sistema, né, de PACS dentro de um hospital, não é barato, tá? Então eles têm que saber o o administrador ele tem que se fazer essas perguntas aqui e tem que conseguir responder, né? O que ele vai contratar? Ele vai contratar uma empresa para ir lá fazer a instalação desse sistema, né? Essa empresa só vai lá instalar, ou ele vai fazer um contrato com essa empresa para essa empresa estar constantemente, né, verificando ali, dando suporte para aquela rede de sistema PACS, né? De quem que ele vai contratar isso? Vai contratar de uma empresa grande, de uma multinacional, de uma empresa pequena? Essas análises de mercado tudo tem que ser feitas. Como e quando contratar? Né? Quer dizer, com que dinheiro que ele vai contratar isso? Qual é a verba destinada para isso? Quando que ele precisa contratar isso? Né? Porque ele tem que analisar, bom, já está tudo instalado, o equipamento já está instalado, já está funcionando, agora eu preciso de organizar a rede para receber esses dados, essas informações, esse sistema, né? Porque se ele contratar muito cedo, né, ele vai ter que ficar pagando para essa empresa, né, porque ela já vai estar prestando serviço, né? Então se ele fazer o contrato, por exemplo, antes de estar tudo instalado, a sala pronta, o aparelho ter chegado, ter sido instalado pelo fabricante, né, ele já vai ter, se ele tiver assinado um contrato com uma empresa que presta suporte no sistema PACS, ele já vai estar tendo gasto com isso. Há recursos humanos disponíveis, né? Quem são as pessoas que vão fazer esse sistema funcionar, né? Tem empresa especializada nisso, onde eu estou querendo colocar esse aparelho, porque aqui no Rio de Janeiro é muito fácil você conseguir uma mão de obra especializada nisso. Mas imagine uma cidadezinha lá do interior do Amazonas. Será que tem mão de obra para fazer isso? Ou será que é melhor, ao invés de eu colocar um equipamento todo informatizado, eu colocar um equipamento, né, um equipamento mais simples, sem a necessidade de informatização? Tudo isso tem que ser pensado, e geralmente essas preocupações, né, quem decide isso tudo é o administrador do setor de radiologia.
Controle de materiais e insumos utilizados nos exames, né? Os materiais e insumos utilizados na realização de exames de diagnóstico por imagem preocupam inicialmente por seus elevados custos. Gente, um filme radiográfico ele é caríssimo, tá? Não é barato, tá? Caríssimo no sentido de que isso você tem que repassar esse custo para o seu cliente, né? Para o paciente no caso, né? Que necessitam ser repassados ao preço final do exame ou de alguma forma cobrado das empresas de convênio, né, dos planos de saúde no caso. Então, esses custos têm que ser repassados, né? Então, esses insumos que são utilizados, eles precisam, né, o custo dele precisa ser repassado para quem está fazendo o exame, no caso do paciente, tá? Os principais materiais e insumos utilizados no radiodiagnóstico. Então, não estão todos aqui, mas estão os principais. Né? Se for na radiologia convencional, os filmes radiológicos. Tem locais hoje que faz a gravação só em CD ou DVD. Tem locais que ainda imprimem as imagens. Essa imagem pode ser impressa em película ou essa imagem pode ser impressa, né, em papel fotográfico, né, ou outra forma de impressão. Seja qual for o tipo de impressão, isso gera um gasto com a tinta da impressora, né, com o tipo de papel que está sendo usado para fazer essa impressão. Então, tudo isso gera um custo. Esses custos vão ter que ser repassados para o paciente que está pagando pela realização daquele exame, tá? Os meios de contraste, né, se o paciente tiver que fazer um exame contrastado, esse meio de contraste também tem que ser cobrado do paciente. Dispositivos de armazenamento de imagem, né? Então, geralmente, por que isso aqui entra? Porque a gente tem uma empresa que foi contratada para dar todo o suporte no armazenamento de imagem. Então, eu tenho um contrato mensal que todo mês eu tenho que pagar um valor para aquela empresa, tá? Se for gravado em CD, eu vou ter que comprar CD, eu vou ter que comprar, né, discos ópticos, fitas magnéticas, né? Hoje em dia se usa muito mais CD e DVD. Né, mas independente da forma, eu preciso entregar uma cópia desse exame para o paciente, eu vou ter gasto, porque eu preciso entregar o arquivo para ele, tá? Catéteres e outros instrumentos descartáveis. Então, por exemplo, se o paciente vai usar um meio de contraste, eu vou ter que usar um monte de coisa ali para funcionar o paciente, para acessar o paciente, a veia do paciente, né? Tudo isso são custos. Se for um exame de hemodinâmica, é um exame caríssimo, são catéteres, né, que custam caro e que são usados para poder fazer todo o procedimento. Materiais utilizados nos procedimentos de intervenção e na assistência de enfermagem, né, que foi o que eu tinha falado. A agulha para funcionar o paciente, né, o acesso do paciente, tudo isso é custo e tudo isso tem que estar previsto, né, como custo. E se o administrador esquecer de alguma dessas coisas, no final a conta não vai fechar, o setor vai ter prejuízo financeiro, tá? Então é muito importante esses detalhes. Administração dos recursos humanos, né? O centro de diagnóstico por imagem é um setor altamente especializado. Todo mundo que trabalha nesse setor, ele tem uma formação específica para atuar naquela área. Né, o técnico em radiologia, o tecnólogo em radiologia, o médico radiologista, a equipe de enfermagem, enfermeiro, né, então são profissionais que são especializados. Então, é claro que se tem um gasto maior, né, porque é uma equipe que tem um salário um pouco mais alto por ser uma equipe especializada. Envolve a manipulação e operação de complexos equipamentos de diagnóstico por imagem e utiliza fontes de energia com radiação ionizante que sabidamente pode produzir graves danos à saúde. Né? Então, tem que se orientar a equipe. Por exemplo, se você tiver, né, o técnico em radiologia, ele já sabe, né, manipular esses equipamentos, ele já sabe se proteger da radiação. Mas se você contrata uma equipe de enfermagem que nunca trabalhou num setor de radiodiagnóstico, eles vão precisar passar por um treinamento para aprender quais são os procedimentos corretos para trabalhar ali. Vão ter que aprender a se proteger da radiação, vão ter que ter um treinamento para várias coisas, né, nesse sentido. Então isso é muito importante também, isso vai envolver um custo, né, se você contratar uma equipe que nunca trabalhou no setor de radiodiagnóstico por imagem.
Por essas características, os responsáveis por esse setor só devem contratar pessoal qualificado e devidamente habilitado ao exercício legal de suas funções. Quer dizer, todo mundo que trabalha nesse setor tem que ter registro nos seus respectivos conselhos. Técnico em radiologia tem que ter registro no CRPR, técnico de enfermagem e o enfermeiro tem que ter registro no COREM, médico radiologista tem que ter registro, né, no Conselho de Medicina, tá? Os principais profissionais que atuam no setor de radiodiagnóstico são esses aqui: o médico radiologista, que é quem vai dar o laudo, né? Quem que é esse cara? Ele é um médico com formação generalista, né? Ele fez uma faculdade de medicina normal, como todo mundo. É registrado tem o CRM, é registrado no Conselho de Medicina e tem título de... é obrigatório esse título, tá, gente? Todo médico radiologista tem que ter esse título de especialização do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o CBR, tá? Para ser médico radiologista, ele precisa ter especialização nesse Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso é obrigatório, tá? As principais atribuições do médico radiologista são essas aqui, ó. Supervisionar a proteção radiológica, ele tem que ver se a equipe está cuidando da proteção radiológica do paciente e de si mesmo, né? Então ele está ali, ele vai observar, né, o que está acontecendo no setor, se está todo mundo se protegendo corretamente. Realizar procedimentos radiológicos de intervenção, né? Então, por exemplo, se tiver alguma aplicação de contraste para algum exame, por exemplo, a esterossalpingografia que a gente viu na aula passada, o médico radiologista, se ele tiver treinamento, ele pode, né, fazer aquele procedimento todo de injeção do contraste no paciente, tá? Ele pode fazer todo o procedimento de preencher o útero da paciente com contraste. Se ele tiver treinamento para isso, ele pode realizar esse procedimento. Realizar e supervisionar exames radiológicos realizados com meio de contraste. É fundamental que, para fazer um exame com contraste, que você tenha um médico ali à disposição. Porque se o paciente tiver alguma reação alérgica, quem tem que agir é o médico. Tá? A gente vai informar o médico, o paciente está tendo uma reação alérgica ao contraste, e o médico precisa tomar as providências, né, para iniciar imediatamente com alguma medicação no paciente, tá? Emitir laudos médicos em todos os procedimentos radiológicos realizados dentro ou fora do CDI. Então, os laudos médicos é tudo de responsabilidade também do médico radiologista, tá? Os tecnólogos e os técnicos em radiologia, né, a nossa parte. Tem que ter formação profissional especializada em técnicas radiológicas, em nível de graduação, que é o tecnólogo, ou em nível técnico, que somos nós os técnicos em radiologia. Tem que ter registro no CONTER, na jurisdição em que trabalha. Então, eu não posso ter um CONTER lá do Amazonas e trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Eu preciso, se eu fizer mudança de um estado para o outro para trabalhar, eu preciso me registrar no conselho da onde eu estou trabalhando, tá, gente? Então, isso a gente tem que estar atento também. Vamos supor que eu passei num concurso público lá no Pará. Então, eu tenho que me registrar no conselho daquela região. Eu vou ter que me desligar do conselho do Rio de Janeiro e me filiar no conselho daquela região, tá? Entre as principais atribuições do técnico em radiologia: realizar os exames radiológicos simples e com meio de contraste, sob a supervisão do médico radiologista. O médico radiologista, ele não vai ficar ali do seu ladinho te vigiando o dia inteiro, gente, não é isso. Mas existe um médico radiologista que é responsável por aquele setor. Todo setor de radiologia tem um médico radiologista responsável, tá? É obrigatório isso por lei. Ele não vai ficar do seu lado 24 horas, mas ele vai ficar disponível de alguma forma, tá? Operar os diversos métodos de obtenção de imagens em CDI, com destaque para radiologia convencional, radiologia especializada, tomografia computadorizada, exames radiológicos no leito, centro cirúrgico, hemodinâmica e ressonância magnética. Então, o técnico, ele está habilitado para fazer todos esses procedimentos aqui, tá? Todos eles. Entre as principais atribuições do técnico, gente, né? Aliás, a gente tem aqui, ó,
atuar no nível do usuário da rede PACS, no processo de armazenagem e comunicação de imagens em seus diversos postos e no tratamento das imagens em estações de serviços e workstation. Isso também é função do técnico, tá? Então a gente tem que produzir a imagem e tem que disponibilizar essa imagem, né, no sistema PACS. Então o próprio sistema que estiver trabalhando, ele já vai fazer isso, né? Então se eu tiver que editar alguma imagem, mudar, né, alguma coisa na imagem, tratar algumas imagens, por exemplo, na tomografia, que tem alguns exames que a gente precisa fazer reconstrução em 3D, né? Tudo isso é responsabilidade do técnico. Depois, esse técnico, que essas imagens tiverem sido tratadas adequadamente, né, ele vai disponibilizar isso, né, no sistema PACS para que o médico tenha acesso a essas informações, tá? As atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Geralmente, né, sempre tem também um enfermeiro responsável pelo técnico de enfermagem que trabalha ali, naquele setor, né? Então, o enfermeiro, ele geralmente ele lidera, ele supervisiona uma equipe de técnicos de enfermagem, né? Então, geralmente a gente vai trabalhar com o técnico de enfermagem, mas tem um enfermeiro que é superior a esse técnico de enfermagem que vai orientar esse técnico de enfermagem. Então, na verdade, o técnico é subordinado ao enfermeiro, tá? Então, os profissionais que trabalham no CDI, né, da enfermagem, a gente tem um enfermeiro, né, que ele tem que ter um nível de graduação, ele tem que ter faculdade em enfermagem. Existem os técnicos em enfermagem, geralmente quem faz a punção no paciente, quem vai lá faz a instalação, né, de tudo lá, de todos os aparatos necessários para injeção do contraste, é o técnico em enfermagem, né? E também existem os auxiliares de enfermagem, mas hoje em dia, né, praticamente não tem muita diferença. É o técnico de enfermagem que faz essa função, né? E esse técnico, ele é subordinado ao enfermeiro. Então, geralmente é um enfermeiro para cuidar de vários técnicos ali da radiologia, né? Obrigatoriamente, como o médico radiologista tem que estar inscrito no Conselho Regional de Medicina, o técnico em radiologia tem que estar inscrito no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, o técnico em enfermagem, o enfermeiro, toda a equipe de enfermagem, eles também têm que estar inscritos no COREM, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem, tá? Para que o técnico de enfermagem, o enfermeiro está ali no CDI, né? As funções deles é prestar assistência de enfermagem aos pacientes recebidos no centro de diagnóstico por imagem, né? Então, às vezes, orientação, né? Tem hospitais e clínicas que quem faz a entrevista com o paciente, orienta o paciente no preenchimento dos questionários, né? Quando vai fazer, por exemplo, algum exame contrastado, é tudo a enfermagem, não é nem o técnico que faz isso. É óbvio que o técnico, ele tem que pegar a ficha do paciente, dar uma olhada, dar uma lida, né? Verificar, conferir. Até porque é uma equipe, você não pode estar 100% o tempo todo confiando no outro. Então, se é uma equipe, vocês têm que trabalhar em equipe, né? Eu sempre pego, né, quando sou eu que estou fazendo o exame, eu pego, olho, leio, e muitas vezes eu vou lá e ainda converso com o paciente, tá? Porque se o paciente tiver uma reação alérgica, né, durante a aplicação do contraste, e ele tiver colocado na ficha dele que ele é alérgico e ninguém prestou atenção nisso, isso não vai dar problema só para o técnico de enfermagem, isso vai dar problema para a equipe toda. Né, foi uma negligência da equipe, não foi uma negligência do técnico. Então, uma equipe, a gente tem que estar atento à equipe. Aí depois não vai adiantar dizer, mas foi o técnico que fez a entrevista. Sim, mas sua obrigação era conferir, ler e verificar se você tinha que tirar alguma dúvida com o paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, tá? Prestar assistência de enfermagem nos exames especializados, em auxílio aos profissionais envolvidos na realização desses exames. Então, que procedimentos especializados são esses? Por exemplo, né, na hora de fazer uma punção venosa para aplicação do contraste. O técnico em radiologia não faz isso, não compete ao técnico em radiologia puncionar paciente, tá, gente? E nem fazer a instalação do equipo lá todo para fazer o contraste correr. Isso é função da enfermagem, né? Então, isso é até proibido. Se você fizer esse tipo de situação e o paciente tiver alguma reação, algum problema, né, você vai ser responsabilizado e você corre o risco até de perder sua carteira do conselho. Você vai perder o direito de exercer a profissão, se for provado que você foi negligente. Então, não nos cabe fazer esse tipo de serviço, tá? Puncionar paciente, pegar acesso de paciente, pegar veia de paciente, instalar, toda essa parte do contraste é função da enfermagem. A nossa função
é operar o equipamento, né? E depois que o contraste todo estiver instalado, a nossa função é só apertar o botãozinho que vai iniciar a injeção do contraste. Só isso, né? O resto é função da enfermagem. Colocar, puncionar o paciente, tirar o acesso do paciente, isso é tudo a enfermagem que faz. Administrar e controlar o estoque de materiais e medicamentos comum ao CDI. Então, né, é o técnico de enfermagem que tem que ver. Tá faltando contraste? Não tá? Tem que pedir mais contraste? Não tem? Né, tá faltando equipamento para funcionar o paciente? Tá faltando acesso? É tudo quem vê essa parte de medicamento, não somos nós. Isso é responsabilidade também da enfermagem, tá? Zelar pelas condições de higiene e asepsias instrumentais e equipamentos comuns ao CDI. Né? Então também, né, eles têm que estar ali sempre atentos a toda a higiene, até porque são eles que vão fazer a punção do paciente. Né? Então essa parte da higiene ali com os equipamentos, né, que funciona o paciente, de higienização, de limpeza, também não nos cabe. Tá? Isso é função também da enfermagem. Preparar e administrar medicamentos prescritos pelos médicos do serviço, bem como meios de contraste necessário para a realização do exame. Tá? Tudo função da enfermagem também. Aqui a gente tem um quadro, tá, fazendo, né, uma simulação demonstrando aqui, né, geralmente mais ou menos o custo médio, né, desses equipamentos. A gente tem aqui mais ou menos o custo médio, tá, e geralmente quantos técnicos, quantos enfermeiros, né, que a gente vai precisar para fazer isso. Então é só um quadro mesmo para ter noção. Então, por exemplo, aqui, ó, o equipamento de radiologia convencional, um equipamento desse custa mais ou menos 60 mil reais, tá? Um equipamento. É relativamente barato se a gente for comparar com outros, né? Então, geralmente, para operar um equipamento desse, 12 horas por dia, eu vou precisar de em torno de 4 técnicos em radiologia, né? 3, né, técnicos de enfermagem, sendo que um tem que ser enfermeiro, né? E aqui, geralmente, a gente vai ter também os médicos radiologistas. Então, geralmente, tem que estar pelo menos um por plantão. Né? Então tem que ver qual é a escala de trabalho, a carga horária que eles vão trabalhar e a quantidade de médico que a gente vai precisar, tá? Então esse valor aqui é fora a equipe que precisa. Então aqui é mais ou menos a quantidade de profissionais que vão estar envolvidos nesse trabalho, né? Então aqui, ó, olha aqui uma ressonância. Isso aqui, esses valores que vocês estão vendo aqui, não são valores baixos, tá? De equipamento que não é tão caro. São equipamentos relativamente baratos. Hoje a gente tem ressonância, tomografia de 6, 7 milhões de reais, tem ressonância de 10, 12 milhões de reais. Então esses equipamentos aqui são equipamentos bem simples, tá? Tá vendo? Olha aqui um equipamento móvel de raio-x, ó, 40 mil reais, tá? Então é só para mesmo ter uma ideia aqui. Como é que funciona a contratação dessa equipe que trabalha ali? Então a gente tem 3 formas de contratação, né? O regime de CLT, né, que é a forma que geralmente os hospitais particulares contratam. Contratação em regime de terceirização, que hoje em dia está sendo muito comum, né? Agora na pandemia a gente está vendo falar direto, empresa terceirizada aí, que tem contrato com o poder público aí, né? Roubando dinheiro, desviando dinheiro, né? Infelizmente, a terceirização, eu sempre falo que é quase que uma escravidão do profissional, porque você está vendo a quantidade de profissional terceirizado que está aí reclamando que não recebeu o seu salário, está com o salário atrasado, né? Geralmente o que paga para o profissional é pouco também. Então, infelizmente, né, é um sistema que existe hoje, que está sendo bastante disseminado, principalmente, né, pelo poder público, aí, contratações de empresas terceirizadas para prestar serviço nessas áreas, mas infelizmente tem esses problemas. E tem a contratação de cooperativas de profissionais, né? Então são profissionais que têm um CNPJ, eles criam um CNPJ para isso e vão se filiar a essas cooperativas e acabam, né, é aquele tipo de contratação que o pessoal chama de PJ. O profissional, ele faz como se ele fosse uma microempresa, ele faz um CNPJ para ele, né, e ele se vincula a uma cooperativa dessa. Essa cooperativa, ela fornece serviço, né, para hospitais, para clínicas. E aí tem a questão toda, né, que esses profissionais que trabalham como PJ, eles não têm os direitos trabalhistas, não tem férias, não tem 13º, né? Se você sair do trabalho, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás, você não tem, só vai receber aquilo que você trabalhou, né? Então você não tem direito a
a quase nada, não vale transporte, nada disso. Isso vai depender muito da cooperativa, mas geralmente não tem não. E o salário também costuma ser bem abaixo do mercado, tá? Nesse modelo. E aqui não tá, mas também, né, tem o serviço público, né? Concurso público, que é a forma que a gente ingressa no trabalho no serviço público. Então, na contratação do regime de CLT, né, que é pela carteira de trabalho, você tem várias vantagens, né? Uma contratação que você tem segurança, né? Geralmente tem benefícios, né? O piso salarial, esse piso salarial do técnico em radiologia, pela legislação, são 2 salários mínimos mais 40% de insalubridade em cima desses 2 mínimos, tá? Mas eu já vou dizendo para vocês, é o que está na lei, mas tem muita gente que não paga isso. Tá? A maioria não paga. A jornada de trabalho semanal é de 24 horas semanais, né? Não pode trabalhar mais que isso. Aposentadoria especial com 25 anos de trabalho, né? E a lei que rege toda a legislação referente aos contratos de trabalho de CLT de técnico em radiologia é essa lei aqui, ó, 7.394/85. Essa legislação foi a que regulamentou, né, a profissão de técnico em radiologia no Brasil, tá? Então, desde essa legislação aqui, o técnico em radiologia ele passa a ser realmente uma profissão no Brasil e passa a ter mudança na forma de contratação, várias mudanças, inclusive na forma de formação desse profissional e várias outras coisas, tá? No regime de terceirização, é uma relação contratual moderna, que foi o que a gente estava falando aí, que eu falei, que hoje em dia a terceirização está na moda, a gente tem ouvido falar muito de terceirização agora nessa pandemia, com esses hospitais de campanha, com as falcatruas todas que estão fazendo aí com as empresas terceirizadas, né, e os desvios de dinheiro. Infelizmente isso existe sim, né, nessa forma de contratação, até porque é muito dinheiro envolvido, são contratos bilionários e geralmente, né, esses contratos eles são fechados com aquelas empresas que se sujeitam a pagar algum tipo de vantagem financeira para quem está contratando, quem está assinando o contrato, né, secretário de saúde, né, governo, né, infelizmente é o que a gente tem visto aí, tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro atualmente, né. Como é que funciona esse tipo de contrato, né? O tomador de serviço repassa uma parte de suas atividades a uma empresa legalmente constituída, né, que vai fornecer a mão de obra qualificada. Tem empresas particulares que também fazem esse tipo de terceirização de mão de obra. Um exemplo aqui no Rio é o Hospital é o Hospital aqui São Lucas, aqui em Copacabana. Né, o Hospital São Lucas, o setor da radiologia deles é todo terceirizado. Os técnicos que trabalham lá não são funcionários do São Lucas. Né, eles terceirizaram todos os funcionários da radiologia. Então, os técnicos que estão lá, eles são vinculados a uma empresa terceirizada. Então, essas empresas terceirizadas, elas podem tanto prestar serviço para hospitais particulares, quanto para hospitais públicos. Tá? Os impostos cobrados pelas normas gerais, né, são cobrados impostos de INSS, ISS, COFINS, imposto de renda. Então, nesse regime de contratação terceirizado, você, na verdade, não tem um contrato com um hospital propriamente dito. Você tem contrato com uma empresa. Mas os direitos trabalhistas, eles são garantidos, porque você tem um contrato de trabalho. Não com o local que você está trabalhando, mas com a empresa que te contratou, tá? E aí, nesse caso, você tem a livre negociação do valor de serviço. Quer dizer, o empregador ele pode negociar com você diretamente o valor que ele vai te pagar, e aí você vê se você vai aceitar aquele valor ou não. Geralmente são valores bem abaixo do que o mercado paga. Característica da terceirização: a empresa terceirizada não é subordinada ao tomador, né? Então essa é uma empresa que tem um contrato com o hospital, né? E esse contrato ela vai cumprir fornecendo mão de obra. Existe no caso a impessoalidade, né? Que no caso as empresas que prestam esse serviço, elas não estão vinculadas diretamente ao hospital. Como eu falei, é só uma forma de contrato, né? Pode-se realizar trabalhos para outras empresas, então quer dizer, vamos supor que você é terceirizado da empresa X. Você fechou um contrato com a empresa X. Essa empresa X,
ela presta serviço para o Copa-Dor e para o São Lucas. Estou dando um exemplo, né? Então você, né, que é contratado por essa empresa X, você pode, por exemplo, essa semana a empresa X manda você lá para o Copa-Dor. Semana que vem está precisando do seu trabalho lá no São Lucas. Então geralmente tem essa coisa que ele pode pegar você, né, e mandar você, fazer uma escala com você, mandar você para o hospital que ele achar melhor. Você não tem um vínculo de estar sempre naquele local, né? E você pode ser colocado em outros locais de trabalho, dependendo da necessidade da empresa e do contrato que ela tem com os hospitais, tá? Então você acaba tendo uma flexibilidade de horário, né? Então pode ser que nessa semana você trabalhe no plantão de quinta-feira, na semana que vem precisam de você na segunda, né? Então tem uma coisa que não é muito fixa. Contratação de cooperativas de profissionais de radiologia, né? Então, a Lei 5.764/71 é justamente a lei que autoriza esse tipo de contrato de trabalho, tá? No artigo 90, diz que não há vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativa. Então, quer dizer, você não tem os direitos trabalhistas garantidos, né? Então, você não tem nenhum direito trabalhista, que é diferente dos outros dois tipos de contrato que você tem. Relação do cooperado com a cooperativa, né? Então o cooperado, na verdade, ele é como se ele fosse dono de uma parte daquela empresa, daquela cooperativa. Então por isso, né, se você é dono, teoricamente você não tem direito a benefícios trabalhistas. Então por isso que geralmente nas cooperativas você tem um CNPJ, você vai entrar com um CNPJ, né? Então você é como se fosse uma empresa, você vai ser tratado, ao invés de ser uma pessoa física, você é uma empresa. Tá? Contratos firmados com várias entidades, então geralmente é mais ou menos a mesma coisa da terceirizada. Então você pode ter contrato tanto com empresa pública quanto com empresa privada, com a sua cooperativa, e aí você vai prestar serviço para essas empresas, para esses hospitais. Então você pode um dia estar no hospital público, na semana seguinte no hospital particular, né, prestando serviço dessa forma. Capital social subdividido em partes, que são as cotas, né, e são compradas pelos associados. Então, cada associado ele tem uma cota da cooperativa. Representatividade profissional autônomo associado a uma entidade forte, né? Então, geralmente você tem, como você compra, entre aspas, uma cota dessa cooperativa, você passa, né, a ter uma autonomia sobre isso, tá? Passa a ser um profissional autônomo. Acesso a um grande número de oportunidades de trabalho. Por quê? Porque quando você trabalha dessa forma, a cooperativa, geralmente, se ela fechar contrato com várias pessoas, várias entidades, vários hospitais, então você acaba tendo várias oportunidades de trabalho. Uma semana você está num lugar, outra semana no outro, né? É uma forma muito comum hoje em dia dos técnicos eles trabalharem, né, como pessoa jurídica. Então, quando também as cooperativas elas têm algumas vantagens, né, de obtenção de benefícios a custo menor. Existem empresas que fornecem, né, seguro-saúde, odontológico, consultoria jurídica, tudo mais barato para quem é membro de alguma cooperativa, né? Então, tem alguns benefícios nesse sentido. Não tem direito a benefícios regidos pela CLT, então não tem direito a nada, né, de direito trabalhista, porque na verdade, se você é PJ, você é uma empresa. Então você não tem direito a nenhum direito trabalhista, porque na cooperativa você é uma empresa, você não é uma pessoa física, porque o contrato é feito pelo seu CNPJ e não pelo seu CPF. Bom, gente, basicamente, né, aqui é só para a gente entender de forma bem geral, né, como é que funciona um serviço de radiologia nessa parte mais burocrática, né, do que ele é composto, tudo isso, tá? Na próxima aula a gente também vai falar mais um pouquinho dessa organização do serviço de radiologia, tá? Desculpem o atraso aí na postagem da aula, mas eu acho que agora ficou tudo certo, tá? Um abraço para vocês e bons estudos.